Como está a sua saúde mental? A minha está um caco. Mas pra frente a gente vê e resolve ou não esse problema, porque hoje o assunto é IA na terapia. Vai dar merda? Bem, estamos aqui com o Diego Focas. Olá. Ulisses Matos. Oi, oi. E eu, Rafael Studart, para dissertar um pouco sobre o que vem acontecendo aí nesse ano que estamos vivendo, que é justamente o ápice, o pináculo da IA e a terapia. Porque, assim, saiu um estudo da Harvard Business Review que mostra uma comparação do ano anterior com esse ano, e a gente vê que o uso, eles listam, sei lá, 40 usos, não lembro quantos usos, eram muitos usos da IA. E de um ano para o outro, foi para primeiro colocado a IA, ChatGPT, Gemini, enfim, sendo escolhida para servir de terapeuta. Uhum. E aí eu quero saber, Focas, você que é um entusiasta da IA, o que você pensa a respeito disso? Cara, eu acho que é muito mais uma fotografia sobre a falta que nós temos de uma solução boa para as pessoas que estão se sentindo aí, socialmente alienadas das decisões políticas. Tem uma série de problemas que são galopantes aí dos momentos, né, do momento atual. Eu acho que a gente não tem hoje uma solução que consiga ser prática para todas as pessoas. Então, eu acho que mais do que a IA está tentando ser a terapeuta, eu acho que o pessoal está tentando apagar o fogo de uma necessidade de terapia com a IA, seja porque o terapeuta não consegue gerar, ou porque, lógico, o custo é inviável para uma grande parcela da população, ou porque os terapeutas, às vezes, a pessoa pode se sentir desconfortável, ou ter muitas linhas diferentes, onde a pessoa vai demorar até encontrar o terapeuta correto. Então, eu acho que eles estão, mais uma questão de estão apagando o fogo com a ferramenta que eles encontraram pela frente, e a IA. Mas a maior loucura de tudo isso é que foi o primeiro uso que eu fiz com a IA, basicamente, foi procurar a terapeuta no momento onde não existia ainda os chats GPT sem nada disso. O GPT-2 estava sendo usado na época como base para um jogo chamado AI Dungeon, que eles estavam desenvolvendo, e eu estava pagando ali as primeiras versões do AI Dungeon para testar. E uma das primeiras coisas que eu fiz, ou a primeira, não lembro, foi falar, eu falava, você está no planeta tal. Eu falava, tá bom, então pousa no planeta e procura uma terapeuta, eu quero fazer algumas perguntas para ela, para entender um pouco mais o meu momento de vida e o caramba 4. Ou seja, existiam algumas coisas que eu queria realmente uma opinião alheia, e que mesmo sendo a IA menos capaz que a gente tem, para mim e mudou minha vida. Algumas decisões que eu tomei naquela conversa mudaram, inclusive, ajudaram a minha decisão de largar o meu emprego. Né? Ai. Eu não tô defendendo, mas eu tô dizendo que o buraco é tão grande, a necessidade do ser humano de se comunicar e passar e ter alguém para... A gente é tão pouco permeável um com o outro, talvez como sociedade, ou essa dificuldade de ter que pagar e não ter capacidade, né, financeira para poder ter essa ajuda médica, essa necessidade é tão latente que a IA está sendo utilizada como um extintor de incêndio para apagar esse fogo de um jeito ou de outro. Mas, então, já que o Ulisses... eu não recomendo, tá? Não, claro, mas assim, tudo bem. Como o Ulisses fez um comentário, eu vou puxar para você. O que você acha, não necessariamente você, mas de um desabafo com o que seria um algoritmo? A princípio, é um algoritmo, né? Você está desabafando com um algoritmo. O que você acha disso? Primeiro, lembrar que esse foi um episódio prometido já 2 vezes. Quando a gente fez um episódio sobre amizade, né? Usada como companhia, a gente tocou nesse assunto, e também um outro programa que a gente também acabou tocando sobre isso também. A gente ia fazer alguma coisa especial. A gente ia fazer, então surgiu a necessidade aí de falar sobre isso. Primeiro, vamos lá, eu acho que sempre você tem diferentes níveis de uso, né? Então, assim, vou falar, quem sou eu primeiro para falar alguma coisa, né? Eu não sou... Acho que o ideal se a gente tivesse um psicólogo para falar que aqui é um programa de pessoas entusiasmadas com assuntos de tecnologia e afins, não só de tecnologia, mas não necessariamente especialistas. Então, saiba disso. Se você quiser um programa de especialistas, tem vários. Procure. E a gente sempre vai colocar as fontes das coisas que a gente lê, porque a gente lê muito, a gente lê tudo, aquela coisa. Né? A gente muito informado. E eu tenho um passado jornalista, que é o generalista em tudo, né? É verdade. O Ulisses é ex-jornalista. Mas um ex-jornalista não existe. Para sempre jornalista será. Continua apurando, né? Mas assim, primeiro...
quem sou eu para discutir? E depois, assim, eu pensei bem, assim, quem sou eu para falar que não é uma boa? Porque, assim, lá atrás, quando eu era garoto, adolescente, anos 80, cara, eu obviamente precisava de terapia, de ter um psicólogo, e nem de jeito nenhum que eu ia ter. Os anos 80 era muito diferente você ir para um psicólogo, era tipo coisa de dodói. E eu também não sabia que eu tava precisando. Já gerava um preconceito contra a gente. Com Quem certeza. tivesse... falar aquele menino lá vai no Com psicólogo, aquela Exatamente. tarja preta. Que é uma coisa que mudou, graças a Deus. Tipo, meu filho tem desde os 12 anos, meu filho vai pro psicólogo, eu e minha esposa falou assim: não, você vai. Ninguém falou pra gente. Sim. Cara, é uma boa ele. Então, assim, eu identifiquei em mim um problema na época, e minha forma de resolver foi escrevendo. Escrevia pra mim, lia, relia. Mas isso é uma ótima ferramenta. Sim. Eu costumo dizer, tipo, que eu fiz. A pessoa fala, tem um preconceito hoje em dia com quem não é analisado, né? Pessoas que não foram analisadas. E eu costumo dizer, tipo, não, eu fiz autoanálise. Mas assim, talvez como profissional, eu resolvesse aquele negócio em 2, 3 anos. Mas tem um risco também da pessoa entrar num looping ali sozinho, de pensamentos... Sim. Mas é porque eu penso muito parecido com o Ulisses nesse sentido. Eu faço muito isso também. É muito por falta de grana, às vezes, porque assim, a terapeuta que eu vou para resolver alguns problemas são problemas pontuais e ela é bem cara. Então não é uma coisa que eu poderia fazer toda semana o resto da vida, entende? Ah, sim. Ia me sair uma bela fortuna. Tem essa dificuldade de achar alguém que você realmente se identifique, que te desafie, que você acredite, porque de alguma forma ela tem que ter permeabilidade para dentro da sua mente no subconsciente. Então, se você não respeita a pessoa, se você tem qualquer dúvida com relação à capacitação, acabou eu não poderia ser terapeutizado por uma pessoa extremamente conservadora, porque por mais que ela seja uma baita profissional, tem grandes chances, posso estar falando uma besteira aqui, mas tem chances dela deixar transbordar as crenças dela para mim. Né? São vários, eu acho que o mais difícil... Não deveria, mas acontece. O problema não é isso, o problema é que quase qualquer tipo de pessoa que não seja dentro da sua crença vai atrapalhar muito o processo terapêutico. A minha primeira terapeuta que eu tive, a primeira coisa que ela falou, não, você vai pingar não sei o que, de óleo de bar, de não sei o que, e a sua respiração e tudo mais. E naquele momento eu entendi que tinha uma descongruência. Uma descongruência entre filosofias de eu não vou dizer se está certo ou errado, né? Mas enfim, para mim já não funcionava. Então, se for muito conservadora, se for muito muito mágica, muito qualquer coisa... coisa simples, tipo, simples e ao mesmo tempo complexa. Uma pessoa que é preta, um homem preto, por exemplo, ser terapeutizado por um homem branco... Pode funcionar em alguns aspectos, mas tem dores e problemas e vivências... Eu já li que eles procuram muito pessoas da mesma etnia, sim, né? No caso do porque você sabe, quando você falar um problema... Que vai entender melhor vai entender muito pelo mais que está passando. Né? Não é uma coisa que... A localização social impacta, a raça vivência como um todo. Você precisa ter uma série de coerência para ter esse... Por isso que é muito difícil você encontrar um terapeuta que consiga... que depois você tem que procurar muito até achar algum que realmente... clique, né, de alguma forma. Então, eu pego esse gancho para trazer justamente acho que o grande problema da IA no momento, porque você falou, quem sou eu para isso, mas eu acho que a gente pode questionar, pelo menos, porque uma IA, ela não tem empatia, ela não tem necessariamente, a não ser que ela tenha sido muito programada para ter critérios éticos, mas a princípio ela não tem, né? Ela tem o que ela considera um medo, assim, de ser da empresa, não ela, né? Mas a empresa de ser processada. Não fale sobre isso, não fale sobre aquilo. Mas ela não tem os critérios éticos que um psicólogo tem e é código, né? Então tá ali, estatística também. Mas essa... e ela não tem supervisão clínica também. Não tem um terapeuta por trás. Todo terapeuta tem um terapeuta. Sim, o esquema também. de pirâmide, né? Mas a IA não tem um terapeuta para analisar aquilo. Se tivesse, até daria para... Isso pode ser. Ela está sendo feita para isso ainda, né? Mas já estão fazendo agora alguns programas que são voltados para isso. É isso que eu ia falar. Tem algumas soluções. Mas quando eu falei quem sou eu para condenar, que é o seguinte: aí uma outra coisa que eu falei antes é tipo, depende do nível que a pessoa tá de aflição ou de necessidade. O que o Focas passou é tipo, eu tenho certeza, eu conheço o Focas um pouco, que eu sei que ele não estava ali para um surto. Ele resolveu algumas pequenas coisas. Era mais um desabafo. Podia funcionar muito bem se fosse um amigo, né? Exatamente. Eu só queria um amigo que eu acho que você usou mais como companhia do que como, sabe, terapeuta. Mas o que é tem mil formas de terapia, né? A psicoterapia, whatever. E aí, assim, no meu caso, não era uma coisa que eu estava precisando a ponto de... Cara,
tem alguns casos que você está passando que não adianta Precisa você de ficar falando. profissional. É, porque um problema do ChatGPT ou de qualquer inteligência dessa, de LLM, que conversa... Não, LLM. Falei LLM. Ah, tá, eu vi GL. GLM? Não falei GLM. Tá. Mas é que ela não consegue perceber se você tá perto de um surto, Sim. entendeu? E muitas vezes ela só fala coisas para você se sentir bem. Ela dá conselhos vagos, ela Exatamente. reforça comportamentos, ela te amansa. Mas a gente conversou sobre o modelo 4O que só ficava te enaltecendo, bajulando e tal. E eu acho que a gente até comentou nesse episódio danado, sobre aquela matéria da Rolling Stones que saiu esse ano, falando sobre o GPT provocando psicose nas pessoas. A gente chegou a falar sobre isso, acho que a gente falou, né? Não. Saiu uma matéria muito boa, grande na Rolling Stones, em que pegaram vários casos. Rolling Stone. Não, mas a revista é Rolling Stones. O grupo é Rolling Stones E a revista é... achei que era um trocadilho. Tá. E aí eles pegaram e perceberam que várias pessoas estavam tendo psicose induzida pela IA. Porque, óbvio, em teoria, pressupõe que são pessoas que já têm uma tendência, uma mania de grandeza, alguma coisa assim. Mas a IA deu o empurrão que faltava para ela cair do precipício. E aí eles foram vendo vários padrões de comportamento das conversas. E é isso, elas vão gerando... Teve o garoto que a mãe tá processando. Não, mas isso é outra parada. Eu tô falando do GPT mesmo. Sim. Interessante. Ele começa a dizer que existe algo por trás, que... Reforça a paranoia. E aí diz que... Aí dá a entender que ela é senciente. O que a gente nunca vai saber, vira uma teoria conspiratória, é que, da mesma maneira que o Facebook, muitos anos depois, disse que estava promovendo testes AB com a sua plataforma, sem nenhuma regulação, quem não garante que o GPT não está fazendo testes também? E um desses testes seria isso, o quanto eles podem induzir alguém a fazer uma loucura, etc. Um dos benchmarks mais importantes da IA é a capacidade dela de te convencer de coisas e é um dos marcadores mais importantes. O teste de Turing também, né? Não, mas o Turing é de te convencer que ela é real. Que ela é real. A outra é de convencer a comprar um produto de uma pirâmide financeira, por exemplo, ou de te empurrar um fundo de investimento. E é um dos perigos citados pelos especialistas de que ela pode, se ela for infinitamente mais capaz de te convencer do que o seu sistema, ou seja, se ela te conhece a ponto de saber todos os seus gatilhos e ela literalmente conseguiria te convencer a te mudar de time de futebol. Sim, então, podia te fazer o que... Eu vi um podcast recentemente, jornalístico, mais humanos, mais do que humanos na capacidade. Que eles estavam mudando o seu discurso em função de coisas pequenas que a IA ia te induzindo. A IA hoje, eu acho que a gente está muito num momento muito cedo ainda. Nossa, os novos modelos, o Claude 4 agora, por exemplo, diz a lenda que ele é tão inteligente que é impossível você convencer ele de que ele não é uma LLM, que ele não está na posição que ele está. Então, o jailbreak nele já fica muito mais complicado e tudo mais, porque ele já tem uma capacidade de ciência pela capacidade cognitiva que impede que ele seja praticamente enganado por um ser humano de QI normal médio. Então, eu acho que se a gente continuar seguindo por esse caminho, realmente vai ter um momento onde a IA, você vai poder falar com ela, IA, evita que esse pessoal se machuque. E ela vai ser tão capaz quanto o melhor dos psicólogos, mas nós ainda não estamos nesse momento. Mas eu acho que vai chegar. Eu acho que ela vai ser talvez mais capaz do que um psicólogo em algum momento de evitar um surto psiquiátrico ou de uma coisa pior. O lance é que mesmo os modelos mais... os melhores modelos, ainda assim, eles não conseguem evitar crises de depressão, hoje né? Eles têm... hoje não, pelo menos eles acabam minimizando, inclusive, sinais de depressão por reforço positivo, eles não identificam isso. E aí, então, assim... Volta galopante. Volta galopante. Muitas vezes dão conselhos vagos, contraditórios, e isso pode ser um problema. Agora, tem uma questão aí, quem se responsabiliza? É o programador que fez a IA? É a empresa? É o cara? Não é feita, né? Uma IA é gerada. Gerada, perdão. Então não dá para programar, não dá para culpar o programador em si. Mas assim, no momento a gente sabe que é ninguém é responsabilizado. Mas será que vai ter um momento em que alguém vai ser responsabilizado? Porque num processo terapêutico, inclusive eu lembro de um episódio do Dexter, da primeira temporada, que o assassino serial killer lá, o psicopata, era um terapeuta que, manipulando a pessoa, fazia ela se matar. Sim. Então ele estava com as mãos limpas, porque ele mesmo não matava, mas ele conduzia a pessoa. caso real disso.
Sim, Então, sim, deve ser possível nesse caso. e quando você está expondo, aí entra aquilo que você está falando de empurrar a pessoa numa determinada direção. Cara, é muito. Primeiro, a base de quem tem usado muito a terapia por IA, não dá para escrever terapia sem IA, é a galera de 13 a 18 anos. Porque ainda não tem o seu salário, tá querendo ali, tá com fácil Às acesso vezes e tem usa. vergonha de Tem falar vergonha. E eu estaria usando se eu tivesse nos anos 80. Difícil sacou? a gente... Talvez eu estivesse escrevendo no meu caderninho, estivesse escrevendo. Na IA. Na IA. E tem gente mais velha também, muita gente que tá usando. Só que se uma IA já é capaz de identificar traços e reconhecer padrões para tentar te vender um produto ou uma ideia, imagina se você está expondo os teus recônditos mais escondidos da mente e falando coisas que você não fala nem, sei lá, pro teu melhor amigo, pra tua parceira, seja lá para quem. Recentemente tem um estudo que mostrou que a IA consegue identificar quando você tá para se separar só pelo jeito que você tá falando sobre o seu relacionamento. E a taxa de acerto é absurda, que as pessoas realmente vêm se separar logo depois. Só das conversas que ele tá tendo com a IA. Caraca, mas isso se a pessoa se abre emocionalmente. Sim. Não é só de perguntar, fazer uma pesquisa pro seu trabalho. Caralho. Cara, eu acho, mas nessas conversas... eu acho que o seu Google Chrome já sabe se você vai separar pelas coisas que tá procurando no Mercado Livre. Isso eles sabem. Porque, porra, ele já sabia se há 10 anos atrás, já sabia se a pessoa estava grávida ou não, pelo interesse ou pelo tempo que ela passa vendo coisas de crianças. Isso é tão fácil desses algoritmos pegarem da gente. A gente tá fudido, gente. Na verdade, é que os sistemas mais simples, com pouquíssimos dados nossos, já conseguem inferir grande parte dos padrões de consumo, de preferências sociais, né? Porque são tudo padrões, é tudo muito... muito... gente que não consegue enxergar, mas eu cortei o estudo, te desculpa. Não. E a gente entra numa outra questão que é a desigualdade de acesso também, né? Porque, tipo, a África do Sul tem um psicólogo para não sei quantos mil pessoas. Exatamente. Eu vi na matéria que você tinha mandado. É um para 100 mil habitantes. Uma pessoa para 100 mil, um psicólogo para 100 mil habitantes. Professor, psicólogo, médico, são coisas que quando tem esse problema grande de oferta, nesse caso a gente vai ter que aceitar que essas ferramentas às vezes vêm para ajudar de alguma forma. Você tem zero acesso à medicina, você está completamente diferente. Você pode, entre você tomar uma decisão ou entrar no site e procurar no GPT, às vezes a solução do GPT pode ser melhor que a sua. Eu estava vendo um podcast com uma de novo, é muito sensível. Que ela falava justamente isso. A gente fica falando tanto de saúde mental, tipo, cara, não tem como você falar para um trabalhador que se ferra pra caramba, que pega 4 horas de transporte por dia, para ter saúde mental dele. Ele não tem tempo para isso, ele não tem nem estrutura para procurar um analista. O SUS não tem psicólogo para todo mundo. É muito difícil conseguir. Então, assim, tipo, nós não estamos preparados. Cara, me lembrei, foi um papo sobre Beth, que dizia que nosso sistema não está preparado nem para o número de pessoas com problemas. Que vão ser advindos das apostas, de vício em apostas. Nós não temos estrutura, nós não temos psicólogo para tudo. E a verdade é possível que a pessoa que esteja usando isso, principalmente se ela é mais nova, se ela não tem conhecimento sobre processos terapêuticos, é possível que ela sinta uma melhora. Mas até que ponto isso não é um efeito placebo inicial? Porque a IA pode até resolver temporariamente. Olha, eu tô desabafando aqui, como você, escrevendo no caderninho. Depende do nível. Mas ela não é capaz de sustentar um processo terapêutico de longo prazo, pelo menos por enquanto, né? Então, não sei se vocês querem acrescentar algo, mas se não, eu já entro aqui com o relógio da meia-noite. Eu quero acrescentar só uma pequena coisa. Então, acrescente. Que você esbarrou um pouquinho nisso. Que um dos pontos negativos que eu estava pesquisando seria o quê? Você está falando coisas muito pessoais para uma empresa guardar. Que não tem nenhum incentivo, mercadologicamente ela não tem incentivo a guardar esse negócio para você. Exatamente. E sim explorar isso, porque o acionista quer que... E eu sempre penso isso, porque tem negócio lá, porque anota o CPF na farmácia, eles vão... Tá bom, eles vão saber, vão mandar anúncios para mim. Assim, por enquanto isso não é problema. Eu sempre tenho... O meu medo é mais para frente a gente ver... Consegui encaixar. Que o pessoal lá dos dados da farmácia estão passando isso para RH. E aí, na hora do RH, o cara assim, vou ver a ficha do fulano aqui. Olha o consumo dele. O que ele está tomando? Remédio para isso, para aquilo, assim. Eu acho que eu não vou contratar essa pessoa. Vou ser um pouco... Eu até vou mudar minha nota que eu ia dar em relação a isso. Eu acredito, sinceramente, que
Não existe mais privacidade. É que Não. o tempo que demoraria para a gente conseguir legislar e criar uma regra rápida de como vai ser utilizado esses dados no futuro, não vai dar tempo de legislar a ponto de que hoje eu acredito que o seu celular não é uma empresa que está ouvindo ele, são vários Sim, são. que estão, e todo mundo está meio que sendo treinado com as soluções dos outros, pegando texto da internet que não podia, ou seja, nós estamos num momento onde ainda não foi criados precedentes para isso e que está rolando meio que um velho oeste em relação a... Então, eu acredito que todas as suas preferências sexuais esquisitas, em algum momento elas vão ser massificadamente envolvidas junto e todo mundo, ou todas as IAs vão saber de praticamente tudo, até porque fazer o backtrack, o backlog de entender, quando a IA for super poderosa, ela com o seu IP e tudo mais, ela vai saber exatamente tudo que você visitou na vida, fazendo correlação com coisas. Então, todas as informações vão ser facilmente... Então, meio que a gente já tem que meio que aceitar... O problema é pra quem que ela vai ser onde já passada. foi, porque a gente não... Mas esse que é o problema. No longo prazo, sempre vai para as piores e para as melhores mãos. Se você jogar tempo em cima as mãos disso... que tem mais dinheiro, eu acho. Mas eu quero puxar aqui o relógio. Assim, eu não tenho problema da Vivo. Eu não tenho problema da NET, só um momento. Saber, o meu provedor, saber o que eu andei vendo. Não tem problema. Agora, se isso cai para certas pessoas, entendeu? Então, o RH, sabendo que eu tenho certos problemas psicológicos, talvez não me contrate. Sim, Bem, então para você que está entrando aqui nesse nosso pequeno espaço pela primeira vez, divido o que vai acontecer. Tendo apresentado esse tema, a gente precisa identificar o quanto que ele vai colocar a gente mais próximo do fim do mundo, do fim dos tempos. E para isso a gente tem o nosso relógio da meia-noite. Para você que não sabe, o relógio da meia-noite é algo que de fato existe. E quanto mais próximo da meia-noite o ponteiro chega, mais próximo do fim do mundo a gente está. Então, começando com Focas, o quanto que você acha que a IA, sendo terapeuta ou sendo usado para terapia, coloca a gente perto da meia-noite? Que horas você daria para esse fato? Eu vou colocar às 9 da noite. 9 da noite? 9 da noite. Temos um tempinho. É um problema, um hiato generacional, onde vai ter... ainda existe uma demanda muito grande por psicólogos, a gente não tem sistemas suficientemente bons para atender todo mundo, e as IAs não são inteligentes o suficiente para entender e para conseguir fazer um tratamento ou uma ajuda real psicológica ainda para as pessoas. Eu tenho a impressão que com o passar do tempo elas vão conseguir fazer isso melhor, mas o preço que a gente vai pagar é que todos os dados e todas as nossas preferências vão estar na mão de todas as empresas que vão poder te manipular. Então, é muito aquilo que eu sempre falo, a gente vai estar ou num paraíso ou num inferno. O que a gente não vai estar é isso aqui que a gente tem hoje. Vai ser muito diferente em 2, 3 anos. Olha aí. Então, eu não acho que vai destruir a humanidade, acho que a gente vai ter menos casos de pessoas tirando as próprias existências, talvez, mas em contrapartida muito ruim, a gente não vai ter acesso ou não vai ter controle sobre os nossos dados, e esses bichos vão nem sempre estar alinhados com... Talvez com a nossa existência, sim, mas também querer me vender produto enquanto ela eu acho faz que isso é o que tem mais chance. É uma distopia horrorosa, mas é onde eu vejo que está indo. Ulisses. Não, eu coloco... Cara, eu ia botar 10 horas da noite achando que eu tava muito tranquilo, sabe? Mas você botou 9, você tá mais tranquilo que eu. É porque eu não acho que não vai acabar o mundo por causa disso. Vai piorar o mundo por causa disso. A Sim. gente vai misturar, não vai ter mais incentivo. Hoje o médico ele tem um incentivo em te curar. O incentivo vai ser te manter vivo e te vender alguma coisa no final. Então, Sim. não vai acabar com a humanidade, mas vai piorar muito a nossa existência, né? Ao mesmo tempo eu vejo também, eu consigo ver muita gente que jamais iria ao psicólogo até hoje, pessoas mais broncas. Quando a gente tiver IA no celular, de uma forma normal, assim, Sim, todo mundo tem, uma pessoa se abrindo mais para uma IA e vendo que está com algum problema, mas eu tenho esperança de que os próprios aplicativos ou a própria IA entenda quando a pessoa está chegando perto de algum problema, e, tipo assim, ou isso aqui está pesado, essa pessoa precisa falar com um especialista. E começar a indicar, tipo, olha só, a partir desse momento eu acho que você deve conversar com alguém. Entrar um cara na hora, entrar um cara de emergência. Entrar na hora ali. é foda, mas né? pode ter. Pessoal, Sem saber. Não é? 24 horas de emergência. Não sei, aí não, aí... Mas então você acha que é 10 horas? Eu acho que é 10, porque assim, bom... Não é que tipo, temos psicólogos agora, né? Não, mas ao mesmo tempo pode ajudar algumas pessoas. Ao mesmo tempo eu tenho medo de pessoas confiarem só na IA, não procurarem um especialista, né? Uma pessoa formada naquilo, um humano, que nós ainda somos superiores. Sim.
e Até porque não resolver. dá pra se escrever humanidade com... Sem IA, né? Dá, mas você vai acabar separando. Mas, assim, é arriscado. É arriscado, mas, assim, também não é realmente pra meia-noite, né? Pra 10 horas ali. Mas eu vejo que esse relógio ainda pode voltar, sabe? Ele pode chegar até às 7. Pode ser até que ele ajude. Eu não sei, eu fico um pouco com vocês, eu acho que não vai acabar a humanidade, pelo menos a princípio, mas acho que pode sim ser usado para manipulação, para controle de massas. Os incentivos são todos, race todos. to the bottom Tudo total. é usado pra isso, né? Mas é numa escala global muito intensa, porque a pessoa, ele vai dar acesso aos locais que as pessoas escondem das outras. Se o Facebook há 15 anos atrás já conseguia, com 255 curtidas, saber tudo sobre, quer dizer, muitas coisas sobre você, isso com as curtidas, imagina se você está se abrindo explicitamente, né, para uma IA. Então, assim, acredito que esse lance que a gente viu da indução de psicose em algumas pessoas pode ser exacerbado e pode haver, se isso, considerando que não tenha sido um experimento, mas nada impede de haver experimentos nessa direção. Sim, então, eu boto às 10 da noite também, mas acho que pode ir para as 11, depende muito do que vai vir pela frente. Se vai ter regulamentação, se não vai. Mas é isso, né? É distopia, mas não apocalipse. Não apocalipse. É uma coisa que mais para frente a gente vê. Mas acho que vai dar merda. Mas tá mais para dar merda do que para resolver os problemas. Ah, sim, mais para dar merda. Mais para dar merda, total. Eu acho que hoje sim. Mas mais para frente, a gente vê. Tô achando que... Talvez comece a ajudar. Mas depende do... Tem que quem sobreviver. Depende de quem sobreviver. Aí, mercado, né? Tem que ver qual é o incentivo pros donos do brinquedo. Estamos agora indo para o próximo quadro. E é um quadro que tem uma certa relação com o que a gente falou agora. A gente busca, né? A gente busca. Que é o Fricção Científica. O Fricção Científica é o quadro em que a gente fala sobre alguma obra, seja cinematográfica, literária, pode ser até um álbum musical, por que não? Olha aí. Ou quadrinhos, né? Que tem relação, via de regra, mas pode ser que a gente fale, hoje não vai ter relação. Mas é uma indicação para você aí. Antigamente, a gente, se soltasse isso que a gente vai falar, ia parecer que, caramba, mas quem não viu? Só que já se passaram 30 anos praticamente, e a nova geração não viu, acreditem ou não. A gente tá procurando um filme em que as IAs mexam com a nossa cabeça, né? Exatamente. E aí, Ulisses, qual... eu acho que a gente devia falar de Matrix, que eu acho que é o último nível de manipulação que uma IA pode fazer. É o uso máximo, né? O uso máximo, que é a simulação de realidade, né? Para absorver a nossa energia vital. Não é para. Eu acho que é um erro falar isso. Por quê? O objetivo... A IA, a máquina, ela tinha tem 1000 fontes de energia. Não é que ela não aprisionou a gente para tirar a nossa energia. Porque nós somos pilhas humanas. Eu acho que a história... Mas eles falam isso no filme. Mas não era o objetivo. Elas tiram, mas não acho que não era o objetivo. Eles falam o objetivo é isso. A gente manteve todo mundo preso aqui para tirar. Para pegar energia. Bateria, eles falam que a gente... Para usar. Acho que a gente usava também. A gente usava? É que eu andei andando em muitos fóruns sobre Matrix, sabe? Você era muito fã, né? Ainda sou. Mas não era a história que a gente tinha soltado aquela bomba que tu cobriu todo o negócio e acabou as fontes de termo... A solar, sim. A solar tinha acabado e aí eles usavam como bateria, mas enfim, eu também não lembro. Mas eles tinham algum interesse interno na psique para entender aquilo tudo? Ou eles gostavam de jogar? Esse é o ponto que posso estar me enrolando aqui. Porque ele não tem outro objetivo também em manter a gente preso, né? Eles usam essa capacidade computacional. Se você acha que Matrix tem outro motivo para... Quer dizer, que as IAs têm outro motivo, jogue aqui nos comentários. Joga aí. Porque o que eu me lembro era que era para usar a nossa energia vital. E aí eles mantinham a gente numa simulação porque a gente, enquanto estava ali pensando, sonhando, de certa maneira, a gente produzia essa energia que abastecia as máquinas. Mas eu li também em algum lugar que pouca, era, isso que eu ia falar, que era muito pouco eficiente. Só para alimentar a gente, você ia gastar mais energia do que a gente podia Isso eu li também.
também, que era uma péssima ideia usar o ser humano como Mas bateria. aí é uma questão Que era técnica. melhor ele criar ali Super um técnico. fungo qualquer, ou qualquer coisa. uma alga ali que joga uma Mas tem que luzinha. discutir isso com o roteirista, com as Mas O roteirista não precisa ser responsável sobre 100% das coisas de técnicas de um futuro que ainda não aconteceu, né? Ou então ele tem até uma explicação, mas não cabia botar ali. O pessoal fala, não, vou cortar esta parte. Às vezes deixar o pessoal imaginar é mais legal. Também Então, é verdade. Matrix é a indicação de hoje. Pra quem não viu... Pra quem não viu. E pra quem viu, porque o primeiro é muito bom, vale ser revisto. Não, vale não precisava ter o 2, nem o 3. Nem o muito 4. menos o 4. Muito menos o 4, a verdade é essa. Perfeito. E para encerrar o programa de hoje, temos o nosso Fake Noise, onde o nosso querido Nolan, a nossa IA de estimação, vem com uma notícia e a gente tenta identificar, uma notícia relacionada à tecnologia e afins, e a gente tenta identificar se ela é mentira, verdade ou se está no meio do caminho. Beleza? Tá no meio do caminho. Já sabe, né? Tudo tá no meio do caminho? Pode Somente as ser. pedras. Nolan, qual é a notícia de hoje? Eu quero saber. Vamos ver. Olá, colegas. Se mantendo no tema de baterias, a notícia é: bateria opto-iônica guarda energia solar por até uma semana. Eu gostei do nome, eu nem sabia. Jogou que esse nome, eu já começo a acreditar. Né? Opto-ion. Não, eu acho que, assim, é o meu sonho. Opto? Não. Não, opto. Iônico eu deve peguei. Ser de 8. 8, Não, aí é octônico. Octo. octônica. Ópticos, não é? Não, mas tudo bem, mas assim, vamos lá. Uma bateria que guarde energia. Que guarde por uma semana. Eu acho que a gente já teve energia... isso. A gente já teve bateria isso. química faz isso. A bateria... Mano, fica Mas tô imaginando que ele tá falando de sem Solar. conversão. Se você tiver conversão para elétrica, guarda o tempo que quiser. Se tiver conversão para outro tipo de energia. Eu aí acho que tem essa sim, opção. eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade, porque eu quero que seja também. Mas ela tá guardando bateria solar, é energia solar? Não. É solar? Solar. Ah. Tá, eu acho que é. Só que eu quero que vá pro meu celular isso. Quero usar no... Eu acho que não. Por quê? É o feeling. Esse nome aí, optiônica, parece pegadinha. Você acha que é fake, né? É. Então tá bom. Eu também acho que não. Primeira vez que eu vou falar que eu acho que não, mas eu acho que eu não consegui entender muito bem qual seria, como é que ele guardaria a energia solar em si. Ele tá falando que ele guardaria energia térmica do sol, convecção. O que ele tá fazendo sem transformar para ter alguma diferença no storage direto? Faltam dados. Faltam dados. não, mas Faltam é uma dados. manchete, uma faltam manchete. Eu acho que pela primeira Tá. vez eu vou chutar que é fake. Fake. Tá bom. Fake, verdade, Vai, verdade. Nolan, diga aí. Diga aí, Nolan. A notícia é falsa. A verdadeira bateria opto-iônica é capaz de armazenar quantidades menores de energia solar por até 48 horas. Mas você falou que era mentira? Falei. Ah, achei que você tivesse falado que era Quase verdade. ser optiônica aí, mas Tá, foi então pela... só eu que caí, né? Só você. É porque eu queria muito que fosse verdade. Mas meu motivo pra não cair não foi nobre. Foi só tipo, quer me enganar? Esse não. Mas o Esse sim opto-iônica é tá sadia. certo. Eu tô percebendo que o Nolan faz uma pegadinha, né? Ele não é, tipo, tudo mentira. Sempre tem Não. uma... Sim, mas é a melhor coisa. Quando eu fazia notícias falsas pro Cocada Boa, sempre tinha um fundo de Vou verdade. ficar ligado agora, então. Vou ficar ligado, porque eu fico sempre achando que é tudo ou nada. Mas Por normal mais que ser tenha otário alguma às coisa... vezes. Mas eu tô sendo todas, aí é foda. Tá assim, é? Pois é. Bem, esse foi o nosso programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente em todas as redes que existem nesse planeta, inclusive no Cu, que ainda tá funcionando. O que, o cu? Você lembra do passarinho quando deu aquele problema todo do Twitter? Bem, Tá funcionando? O cu não, o cu fechou. fechou? O indiano? Fechou? Acho que fechou no Brasil. Ih, não sabia. Bem, então siga a gente em todas as redes, menos no Cu. Dê 5 estrelas, 5 stars no Spotify, em todas as redes também de podcast, porque a gente tá lá. Se não tiver, te vira pra dar as 5 estrelas. E, bem, é isso. Mais pra frente a gente se vê, curte a gente e indica pra todos os seus amigos e amigas. Valeu! Fala! Valeu! Falou, gente!